Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murtiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Savavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê Om Vishwara. Então, no resumo, né, do capítulo 12, no resumo, no início do capítulo 13, o Swami resolveu fazer um resumo também, né? Vocês lembram, né? Ele pegou e fez um resumo dos 12 capítulos anteriores, dividindo, né? Compartimentalizando o Gita em três sessões, assim como ele é dividido, né? Cada sessão com 6 capítulos, né? Então, ele foi destacando mais ou menos os temas mais importantes, né? Nós vimos que na primeira sessão do Bhagavad Gita trata mais de Karma Yoga, entre outras coisas, e a natureza do Jivatma. Ele tratou também um pouco do Yana Yoga no início, tratou um pouco de valores, né? E etc, né? Então, a sadhana do Karma Yoga foi aquela mais destacada na primeira sessão. E ele também destacou muito o esforço pessoal de cada um de nós, né? No capítulo 6 ele diz: o homem deve elevar-se por si mesmo, não se deve rebaixar ou se entregar, né? Somente, somente o Atma do Jiva, somente o ego é amigo de si mesmo, e esse mesmo ego é inimigo de si mesmo. Então, o Aham, o eu do Jiva, ele é um aliado ou ele é realmente um inimigo, né? Se ele for devidamente educado, refinado, né, purificado, se ele for regulado, disciplinado, etc., aí ele se torna um instrumento de conhecimento refinado, purificado, educado, que nos conduz à felicidade ou à libertação do samsara, né? Mas se esse ego for um ego alterado, né? Se ele for um ego simplesmente iludido, né? Ele vai ser o seu próprio inimigo, e vai se perder no mundo do samsara, no mundo de querer o que quer, do modo que quer, quando quer, custe o que custar, né? Então, esse ego, ele pode funcionar, este eu, né? Este eu pode ser realmente refinado ao ponto de nos conduzir ao autoconhecimento e à satisfação e paz, ou ele pode nos destruir. Sempre o mesmo aham, é sempre o mesmo eu. Acho que vocês sabem, compreendem muito bem isso, né? O aham é sempre o mesmo, né? Não é que o Yanni, ele simplesmente ele joga fora um aham e ele pega um outro aham, né? Ah, antes eu era aham corpo e agora eu sou aham Brahman, né? Não, é sempre o mesmo aham, mas ele foi refinado e educado, ele, ele revisou a sua identidade, né? E aí ele se redefiniu como a água do oceano, ao invés de estar definido como oceano ou como a onda do oceano, né? Nós vimos na segunda sessão que a natureza de Ishvara foi muitíssimo salientada por 6 capítulos densos, intensos, lindos, maravilhosos, né? E o Passana também foi muito, muito destacado. A natureza, nós vimos a natureza de Ishvara, tanto Saguna como Nirguna. Nós vimos o Passana,
Nós vimos também os frutos deste Upasana, o fruto do Karma Yoga e os frutos do Atmayana, né? Nós vimos também que, muito embora no capítulo 6 Krishna Guru tenha evidenciado a necessidade do esforço individual de cada um de nós, nós vimos também que sem a graça do Senhor nada disso é possível. E aí a gente poderia entrar num tema extremamente sutil e até filosófico de querer definir o que é realmente a graça do Senhor, porque, como nós sabemos, não existe almoço grátis, né? A graça não cai do céu para qualquer um, como se fosse um sistema aleatório, ou como se fosse uma loteria, ou um caso, né? Ou uma fatalidade. Não, este é um universo aparente desenhado, projetado, arquitetado de modo inteligente. A gente pode observar isso, vai observando, examinando a estrutura, né, de todas as configurações, né, os organismos vivos e o quanto inteligente elas são. É incrível, né? Então, existem leis, as leis físicas, kármicas, morais, psicológicas, são as leis que nos ajudarão a refinar, ou que condicionam, que influenciam, né, o nosso crescimento espiritual. Então, quando as coisas são favoráveis, a gente diz isso é a graça do Senhor. Quando a situação é de dor, a gente diz não, isso não é a graça do Senhor, é a desgraça do Senhor. Não, é sempre graça do Senhor, né? Porque os prazeres e dores são partes inerentes, né? São os pares fundamentais sempre presentes. Você tem que compreender Ishvara, compreender essas leis, compreender o relacionamento do Jiva com o Ishvara e a receber tudo como a graça do Senhor, né? E aí, naturalmente, quando o indivíduo ele faz um esforço enorme para se elevar-se espiritualmente, aí ele chega, né, bem próximo mesmo da compreensão de sua natureza completa, plena, satisfeita, etc., etc. Mas ainda assim existem alguns obstáculos inconscientes, né? Aí a gente diz, é melhor você orar. E é melhor você se render ou entregar tudo a Ishvara, porque essa lei que permite a frutificação dos nossos esforços, que é a frutificação dos nossos punya-papas, né? Essas leis são leis extremamente complexas e a gente nunca tem ideia se é alguma coisa que está para frutificar esse ano, essa semana, no dia de hoje ou na próxima vida. A gente não tem ideia, porque isso tudo faz parte da inteligência suprema do Lorde, porque tem a tempística, né? Inerente à frutificação desses parábolas, né? A gente pode estar fazendo esforços enormes agora, mas a gente pode estar lidando com muitos papas espirituais que estão realmente ali no sistema individual do kármico de cada alma, né? E aí ainda tem aqueles papas lá que estão sendo neutralizados pelos punhas, entendeu? Assim por dizer, punha, vão neutralizando, eles vão se neutralizando. Aí aqueles obstáculos, aqueles papa-karmas, né, que já frutificaram e que, por outro lado, foram neutralizados com uma produção de punha. Essa história de punha-papa é realmente a base da experiência humana, é processar punha-papa. A gente chega aqui com uma carga de punha-papa e aí a gente tem que ir gastando, a gente tem que exaurir o papa sofrendo, tá? E aí a gente tem que curtir o punha, né? Realmente curtindo, né? Desfrutar o punha curtindo, exaurir. E na medida que a gente compreende o sistema, a gente começa a produzir mais punha, porque segundo as nossas escrituras, o punha só pode ser produzido aqui, através das nossas ações, tá? Ok, então a Ishvara, a graça está sempre ali, a gente tem que simplesmente compreender o sistema, de modo que a gente possa apreciar a graça, e a graça não necessariamente são somente flores, mas pode ser flores com espinhos, ou pode ser espinhos cujas flores já caíram, tá?
Então, esses foram os seis tópicos destacados na segunda sessão. Agora temos que entrar no Karana Satikam, ou no tópico final, ou não, na sessão final, os últimos seis capítulos, e onde nós temos também igualmente três tópicos. Como nós já vimos, como eu já disse, já algumas classes, né? A terceira sessão do Gita se refere principalmente à identidade, né? Aikyam. O Aikyam entre o Atma do Jiva e o Atma de Brahman. No primeiro se falava do Jiva mais, né? Era mais focado, e o tipo de sadhana. No segundo se falava de Ishwara, e agora o terceiro é a natureza de Ishwara e Jiva são a mesma, né? Então, a identidade Atma do Jiva é idêntico ao Atma de Ishwara ou Brahma, né? Então, este é o tema mais importante, tá? Desta terceira, da terceira sessão do Gita, essa unidade essencial. Então, aqui a palavra unidade essencial, né? É, é bacana, significa não dualidade. Unidade significa não dualidade, tá? E a não dualidade é um sem partes, é um sem o segundo e um sem partes. Quando a gente fala de unidade, na minha linguagem, eu evito falar um pouco de unidade, porque tem muitas noções nos círculos espirituais que nós somos todos um, aí as pessoas se abraçam com as árvores, dizem nós somos um, nós somos um, nós somos um, nós somos um, né? A realidade é uma unidade essencial que não é feito de muitas partes, porque é a única realidade, tá? Então, essa unidade is a partless whole, é uma totalidade sem partes, tá? Mas aqui o Swami está usando a unidade essencial, porque o Krishna usou. Em geral, ele não usa a palavra unidade. A unidade essencial do Jiva, né? A natureza não dual do Jiva, a natureza real do Jiva, a natureza intrínseca do Jiva, é idêntica à natureza intrínseca real de Ishwara. É sempre o mesmo Svarupam. E esse Svarupa, unidade, ou Svarupa, identidade, Aika, é chamado de Asipadartha. Nós temos em cada um dos Upanishads caracterizados por um mantra de identidade, né? São mantras, são Mahavakyas, são declarações de identidades entre o Atma do Jiva e o Atma de Ishvara ou Brahma. Tattvamasi é aquele mais popular, né? O guru diz para o discípulo: você é aquele Atma, você é aquele Brahman. E E se você, Tatvam, Tatyasi, nós vimos na aula passada o significado de Tvam, de Tatyasi. Tvam se refere ao Jiva, Tat se refere à realidade absoluta de Brahman, né? Nirguna Atma, e Asi significa, né, a identidade entre os dois, a igualdade dos dois, Asi, né? Então, ao usar essa expressão de unidade essencial, indiretamente, nós estamos transmitindo que há uma diferença superficial entre o Jiva e o Ishvara. Agora, o Swami aqui aborda de forma muito brilhante, né, a beleza dessas equações de identidade. E ele vai abordar até o quanto interessante e bonito seja qualquer equação matemática também. Porque quando nós dizemos que a natureza do Jiva e de Brahman essencialmente é a mesma, né? Quando nós dizemos na essência existe somente a mesma natureza, existe somente a mesma realidade. Quando a gente diz na essência existe somente a consciência, né? Manifesta como uma infinidade de organismos vivos e inertes, entre eles a entidade Ishvara como o Criador, cuja natureza é o Nirguna Atma, Nirguna Brahman, quando a gente diz que toda essa pluralidade, né, essencialmente, né, é a mesma,
Então, nós estamos dizendo que, embora essencialmente seja a mesma, superficialmente é absolutamente distinta. E não é que são poucas distinções, porque cada Namarupa, cada configuração é única. Os cientistas dizem que não existem dois flocos de neve que sejam iguais. Ah, que doideira. Vai no Himalaya, vai nessas montanhas, no Alpes, né? Então, quando nós dizemos unidade essencial, natureza essencial, nós estamos também implicitamente dizendo, indiretamente transmitindo que na superfície eles são totalmente diferentes. E qual é a diferença entre Ishvara e Jiva? A gente sabe, né? É mais ou menos como a diferença entre a onda e o oceano, né? O oceano é vasto, né? É ilimitado, é um símbolo da ilimitação, né? Ele é sempre completo, é sempre cheio, a chuva vem, aí ela evapora, ela vai, vem, os rios vêm, ele está sempre, né, completo, cheio, nada fica faltando ao oceano. Então, esse exemplo do oceano é muito vedântico, né, para exprimir essa unidade da onda com o oceano, né? Mas na superfície a gente vê o quê? Que o oceano é uma coisa e a onda é insignificante diante do oceano, né? Então, quando a gente diz que essencialmente somos todos idênticos, isso significa dizer implicitamente, indiretamente, que superficialmente existem diferenças e é natural que a gente acabe enganado pelas as diferenças que são superficiais, né? Porque quando eu olho, por exemplo, o Alexandre, vejo o corpo do Alexandre, né? E com o conhecimento que nós temos, eu posso simplesmente dizer, não, aquilo ali é simplesmente um corpo dos cinco elementos. Qual é a natureza substancial mais íntima do Alexandre? São os cinco elementos, né? Qual a natureza substancial mais profunda e íntima de mim? A gente não está chegando lá no Nirguna consciente. Qual a natureza mais essencial, substancial desse meu corpo-mente? São os cinco elementos, né? Então, na superfície, os cinco elementos parecem ser únicos e distintos, né? Você é único, você é isso, você é aquilo, né? Então muitas pessoas viajam nestas ideias em círculos espirituais de que você é único, bababá, e as pessoas vão dizer, ui, eu sou único. Então como é que eu comecei, como é que eu consegui ser esse único assim? Eu devo ser especial? Não. Ser único é a coisa mais ordinária que existe. Tem nada especial em ser único, né? Mas ainda assim, cada configuração é diferente, é única. As diferenças são sempre superficiais, elas são nomes, cores e formas distintas. E no caso dos jiva humanos, a gente tem um fenômeno ainda mais complexo, né? Que é a consciência humana, né? A mente, o intelecto, o conhecimento, as noções, as ideias, o programa de cada um de nós, isso e aquilo. Aí isso nos faz distintos, únicos e diferentes, não somente do ponto de vista físico-material, mas como do ponto de vista mental, psicológico, emocional e intelectual, né? Então, na medida que a gente analisa a natureza essencial, do oceano, a gente descobre que, que o oceano não é realmente a realidade absoluta, né? A gente simplesmente descobre que a realidade absoluta é a água, né? É a água. Então, essa é é uma metáfora maravilhosa, talvez a mais bonita do Vedanta, né? Porque ela estabelece os três princípios, né? Que é Brahman, Ishvara e Jiva. Jiva representado pela onda, Ishvara, o Criador, representado pelo oceano, e Brahman, né? Representado pela água, que é a essência real, natural, tanto do oceano como da água, né?
Então, quando a onda, né, se identifica com aquele Namarupa, ela sofre o sentimento de limitação, finitude, etc. E ela fica com inveja do oceano, né? Pô, eu gostaria de ser o oceano, eu gostaria de ser o oceano. Mas a onda jamais pode ser aquilo que ela não consegue ser, porque ela é limitada em relação ao oceano. Então, a ondinha, se ela fosse uma entidade inteligente, né, com intelecto, ela ia cansar de tentar, né, ser tão grandiosa e ilimitada como o oceano, como Ishvara, né, e simplesmente ela fala, por aqui não tem saída, eu não consigo ser o oceano, oceano, né? Eu vou para lá, eu vou para cá, eu subo, eu cresço, eu tento sobrepor o oceano de modo que só exista eu, uma onda monstruosa em torno desse planeta, mas não acontece. Eu estou sempre subdividido numa infinidade de outras ondinhas e eu apareço e desapareço. Aí ela começa a entrar em contato com uma onda que é uma onda sábia, né? Que é um guru. E o guru vai ensinando o Vedanta e os Vedas para essa onda. E a onda com. Ah, agora eu entendi. É muito simples. Eu não preciso ficar com inveja da onda, do oceano, porque eu jamais posso ser o oceano. Mas agora eu compreendi, meu ego alterado foi, está sob controle, etc. Eu não quero mais ser superior a nada ou ninguém, eu quero simplesmente saber a verdade, o que é a minha real natureza. E a minha real natureza é a água. A real natureza do oceano é a água. Só existe a água do mesmo modo que só existe o ouro por trás de todos os ornamentos de ouro, né? Então, a questão é mudar o foco do seu Namarupa para a sua real natureza como consciência, tá? Então a onda, ela precisava mudar o foco e abandonar a ideia de o meu Namarupa onda para a minha natureza água, né? Então quando você vê que ambos são o mesmo princípio água, quando você vê que tanto Ishvara como Jagata, o universo material e sutil, contendo todos os vivos humanos, esse universo nada mais é do que a mesma consciência e existência, né? Ah, do mesmo modo, Vedanta diz que Jivatma é Atma. Eu teve um período que eu, para salientar isso, eu dividia, subdividia, de vez em quando eu apresento de novo. O Jiva, o Atma do Jiva, né? O Atma do Jiva, existe somente um Atma. O Atma é o ser, é um aspecto ser de Brahman. Sat, Chit, Sat de Brahman é o ser. Então, só existe um ser, né? E esse ser é autoconsciente. Nós somos existentes e conscientes, né? Então, este Atma, este ser do Jiva-Atma, é o mesmo ser de Paramatma. Essas são as declarações dos Upanishads. Na essência, na superfície, não. Na superfície, nós, Jiva-Atmas humanos, nós somos limitados em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Mas na essência, nós somos de mesma natureza do Criador Ishvara e de mesma natureza de Brahman, ou Paramatma, porque o Atma é não dual, o Atma de Paramatma, ele aparece devido às sobreposições dos gunas de Maya, ele aparece como os seres vivos e os seres inertes, os objetos sencientes e objetos inertes. O inteiro cosmos, universo é projetado e aí nós temos esses dois princípios, né? Espírito, que é Satchitananda, e matéria, né? Que é o mundo físico material projetado pelos gunas de Maya. Paramatma, o supremo, é o Atma, é a consciência original. O Jiva-Atma, em sua natureza aparente, superficial, ele é o quê? Ele não é Chaitanya, ele é a consciência humana, ou em outras palavras, ele é a mente, ou corpo-mente.
né? Porque a mente sem o corpo não é realmente uma entidade que pode processar karma, processar punya, produzir punya, né? O jiva, sem estar acoplado ou associado a um corpo físico, ele simplesmente desfruta dos punya papas em algumas locas, sejam elas acima ou abaixo, dependendo da nossa conta kármica bancária, digamos assim, dependendo de quanto punya espiritual nós tenhamos em relação aos papas espirituais. Embora superficialmente eles pareçam ser diferentes, mas o Nirguna Atma é a essência de ambos. Nirguna Atma, Saguna Atma. O Jiva, em sua natureza superficial aparente, ele é configurado pelos gunas. Ele é Saguna Atma, ou em outras palavras, ele é a consciência saguna, nós dizemos saguna Ishvara e nirguna Ishvara, sou saguna jiva e nirguna jiva, eu tenho usado essa expressão também. O que que é saguna jiva? É o complexo corpo, mente e sentidos. O que que é nirguna jiva? É o nirguna atma, a consciência original que surge, né, devido à projeção dos gunas, ela aparece como o complexo corpo, mente e sentidos, que inevitavelmente se identifica com o próprio complexo corpo, mente e sentido. O processo vedântico não é nada mais, nada menos do que analisar essa identificação equivocada desta consciência refletida com o complexo mente e sentido, provar para o indivíduo, para o buscador, que esta identificação equivocada é a fonte de todo o sofrimento do indivíduo, né? E facilitar esta transferência ou shift de identificação do corpo, mente, sentido para a consciência original, pura, ilimitada e infinita. E para isso nós precisamos de quê? De um entendimento profundo que requer um vichara, uma investigação adequada e profunda, né? E você vai ter que chegar como é que se diz, né? No clímax, né? No máximo desta investigação, que é melhor que ela não deve ser feita prematuramente, mas quando nós chegamos nessas declarações de identidade dos Upanishads, né? Que diz que o Svarupa do Jiva é idêntico ao Svarupa de Brahmana e de Ishvara, né? A Aikya, a identidade, a igualdade, é idêntico, é mesmo. Quando a gente chega lá, aí a gente entrou num nível de investigação que é o mais sutil que existe, mais profundo, né? Porque intelectualmente quase todo mundo compreende o conceito. Mas você investigar aquele conceito, né? Investigar diretamente, porque esse processo tem que passar por você, você não deve passar pelo processo intelectualmente, esse processo precisa passar por você e transformar o seu intelecto e, como o Swami diz, ainda mais a sua identidade psicológica e emocional. Na medida que você sabe que você é completo, cheio, satisfeito, que nada está faltando, aí o que que ocorre? Você relaxa e você já não sofre mais todas aquelas emoções, sensações perturbadores que são comuns à experiência humana, né? Então, o segundo tópico dessa última sessão que nós vamos ver, depois das declarações de identidade, a gente vai revisar o Yana Yoga. O Yana Yoga, como assim, como sadhana. Como é que eu faço essa sadhana do Yana Yoga? Eu tive uma amiga aqui visitando comigo por algum tempo. Ela esteve nas minhas aulas, meus satsangs, os meus retiros, antes do Vedanta, e lá de Ubatuba, né? Eu tinha uma pequena sanguinha lá em Ubatuba. No momento que eu comecei a introduzir os elementos do Vedanta, as pessoas foram se desinteressando. Ah, é muito intelectual, isso e aquilo. Então ela esteve aqui e ela ficou me cutucando, fazendo perguntas sobre tudo isso.
E uma das perguntas é, mas como é que a pessoa faz para praticar este Vedanta? Como é que você faz essa sadhana, né? É uma compreensão, mas tudo bem, né? Então, depois que você compreendeu isso, você tem que entrar em meditação profunda, né? Para você realmente realizar aquilo, né? Então, uma pessoa leiga, é difícil a gente explicar em poucas palavras, principalmente quando a pessoa vai pulando de uma pergunta para outra. Mas nós vamos ver no Yan Yoga que tipo de sadhana, que tipo de espiritualidade ou prática é essa, entendeu? Que revela essa unidade essencial, que revela a minha real natureza como a água e não como o oceano e muito menos como a onda, né? Que revela a minha natureza como a consciência infinita, ilimitada, livre e independente de tudo aquilo que eu experiencio através deste corpo, mente, e sentidos, né? Então, essa identidade é referida por diversos Mahavakyas, ou declarações, ou mantras, entre eles o Aham Brahmasmi, né? O discípulo, ele ouve, Tatvamasi, você é a água do oceano, aí a água do oceano vai ficar contemplando, refletindo, fazendo muitos satsangs, e aí depois, um dia, ela se dá conta, aí volta. Aí fala com o seu guru e diz: sim, agora eu compreendi. Aham Brahmasmi. Agora eu acredito, porque agora o conhecimento é direto, né? E agora eu fui transformado por esse conhecimento, de modo que eu não tenho nenhum problema com o aparecimento desta minha onda e o desaparecimento desta onda. O aparecimento dessa onda e o desaparecimento dessa onda. Mas o nascimento, o corpo aparece, o corpo morre e desaparece. Você não tem mais problema com isso. Você reconheceu diretamente a sua real natureza, que nem aparece nem desaparece, mas é a natureza intrínseca, essência, essencial, né? De todos os namarupas, né? É como se o ouro aqui e ali se identificasse com um ornamento de ouro muito bonito, né? Às vezes tem assim, principalmente as mulheres são mais identificadas com esses ornamentos de ouro, né? Aí depois vai passando a moda, vai passando, tem que derreter, né? E não, eu amo isso, há 30 anos, foi da minha mãe, foi da minha avó, foi da minha bisavó, não, tem que derreter porque não vai mais de moda, né? Ficou velho, né? O ouro está ali dando risada, dizendo: olha que bobagem, essas pessoas estão apegadas neste ornamento, neste namarupa, sem saber que a minha real natureza é o ouro e que não tem problema, deixa que eles possam derreter e configurar outras formas, com outros nomes, né? A minha real natureza é inalterada, né? É inatingível, né? Inafetada, né? Eu não tenho nascimento, eu não tenho morte. Eu sou a água do oceano, sempre presente, jamais não presente, never not present. Então, esta descoberta do Aham Brahmasmi só é obtido por meio do Vedanta, por meio do Jnana Yoga do Vedanta, tá? A estrutura dessa descoberta através dos Mahavakyas e toda a literatura que sustenta, logicamente, essas declarações de modo que o intelecto possa estar satisfeito, né, com esta nova identidade potencial, né? Então, o Yan Yoga do Vedanta nada mais é do que ouvir até você entender completamente essas declarações de identidade entre você e Deus. Você, em sua natureza nirguna, jiva, é idêntico à natureza nirguna de Deus. Então, nos Vedas, essa também é uma equação. E nós podemos chamar essa de a equação, a grande equação, a equação mais incrível que existe é essa equação, entendeu? E aí o Swami explica um pouco a beleza de toda e qualquer equação
né? Matemática, química, que é muito bonito, ele diz, né? São as equações. São coisas diferentes, mas que no final das contas são idênticas, né? Mas elas aparecem como uma equação aqui, igual a essa parte aqui, e aí você tem que compreender aquilo que na superfície é completamente diferente, mas na essência é idêntico, né? Eu acho que todos nós estudamos um pouco de matemática, e apesar de nossas idades, a gente ainda lembra um pouco das equações que a gente tinha que quebrar a cabeça para descobrir a igualdade, o Aikian, entre ambos, né? Então são duas coisas diferentes. É, aí o senhor me dá um exemplo bem simples, né? Ele diz quando duas coisas são idênticas, evidentemente idênticas, você não cria uma equação. Por exemplo, ninguém diz assim, 8 é igual a 8, né? 10 é igual a 10, né? Mas quando elas são totalmente diferentes, também não cria uma equação. Você não vai dizer 8 é igual a 9. Mas você pode dizer 8 mais 2 é igual a 12 menos 2. Aparentemente são diferentes, né? Mas aí você tem que compreender a matemática para saber que elas significam a mesma coisa, né? Elas são as mesmas. Então, quando elas são claramente iguais, não existe equação. Se, por exemplo, só existisse Brahman não manifesto sem nenhuma configuração dos gunas, a gente não precisaria de uma equação que dissesse toda essa pluralidade de manifestação de Namarupas essencialmente é idêntica a Brahman. É o mesmo ser, é a mesma consciência. Por quê? Só existe Brahman, né? Mas como existem duas ordens de realidade, uma delas é Mithya, onde a diversidade, a pluralidade é lei, e a outra, onde só existe uma única realidade, que é a consciência, que é a existência, que é o pano de fundo, que é o aparato que reflete a pluralidade desta diversificação dos gunas de Maya. Então, quando existem duas coisas, né, e essas coisas, aparentemente, na superfície, elas parecem ser totalmente diferentes, aí os matemáticos vão lá para provar por que que, né, energia I é igual a mc ao quadrado, por exemplo, né? Energia, massa, velocidade da luz ao quadrado, se eu me recordo bem. Então, eu tenho que entender a equação. Eu tenho que entender a equação, como é que energia e matéria são idênticas, segundo essa equação, né? Porque na superfície a energia é muito sutil e invisível, e a matéria, a massa, é algo não é tangível e visível. Como é que elas são iguais, né? Do mesmo modo, como é que esse universo cheio de namarupas, de configurações, é melhor a gente pensar em termos físicos, né? Porque tem um mundo sutil também, cuja natureza é somente Satchitananda Brahman, o Nirguna Atma, né? Então, como é que a gente vai compreender essas equações, né? De que o Atma do Jiva é igual ao Atma de Brahman. O Atma, a natureza da onda é idêntica à natureza do oceano. A natureza da onda é idêntica à natureza da água, né? Então a gente tem que compreender essas equações sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, não como uma filosofia, naturalmente, né? A gente tem que realmente entrar no âmbito do Nididhyasana, que é a meditação vedântica, né? Que é realmente permanecer remoendo, lembrando, tentando, né? Pregando, orando a Deus que essa seja uma convicção, uma compreensão direta que me transforme, etc, etc, né? Quando as duas coisas são aparentemente diferentes, mas na essência são idênticas, então a gente precisa de provar isso através de uma equação, né? Então, com soma e diminuição, né? 4 mais 3 é igual a 9 menos 2, né? 4 mais 3 é 7, 9 menos 2 é 7. Então, aí nós temos uma equação que qualquer criancinha
que tenha iniciado o processo de aprendizagem, né, de matemática, já compreende, né? Agora, compreender esta equação cósmica, essa equação vedântica, que diz que a natureza de tudo que existe no cosmos é nada mais, nada menos do que a natureza de Deus. A pessoa vai botar a mão na cabeça, o quê? O que que é isso? Né? O cosmo é configurado por uma infinidade de objetos, alguns deles são sencientes, outros são inertes. Como é que você pode dizer que a natureza de tudo isso é Deus? Né? Então, nós precisamos de uma equação que prove isso, e naturalmente essa não é uma equação científica, não é uma equação química, física ou matemática. Esta é uma equação espiritual que somente é disponível através dos Mahavakyas dos Upanishads. E aí os Upanishads vão apresentar a lógica que nos permite compreender este Aikya, esta identidade entre o ser do Jiva e o ser de Brahman. Consciência do Jiva é a consciência de Brahman. Na verdade, só existe uma consciência, essa consciência uma sem nada além de si é chamado Chaitanya ou Brahman, ou Paramatma. Então, para isso, nós precisamos desta equação vedântica que só é disponível através dos Upanishads. Naturalmente, existe um monte de círculos espirituais por aí que retiram, né, extraem alguns fragmentos dos Upanishads e aqui aí eles vão apresentando aquilo fora do seu contexto, né, e praticamente não ajuda ninguém. Mas é uma introdução à realidade sem um embasamento do indivíduo realmente ser beneficiado por essas declarações, né? Então, existe de tudo por aí. Na Inglaterra, alguns anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, tinha um cara, de repente até mais, talvez ele não seja mais vivo, não, que ele foi discípulo de Balsecard e outras pessoas, e ele entendeu, não existe, ninguém faz nada, não existe o fazedor, não existe nada, porque na verdade o Jiva não existe, né? Então ele só falava isso. E as pessoas iam naqueles teatros lá na Inglaterra, na audiência lá, e todo mundo tinha que pagar 100 euros na época, ou 100 pounds na época, para ouvir ele dizer por uma hora que você não existe, você não existe, não existe nada, só existe Brahman, você não existe, você não existe, você não faz nada, só existe Brahman. Então, no final das contas, era uma coisa intrigante. Como é que o cara virou guru dizendo simplesmente que você não existe, né? Então, existem diversas expressões aí que são fragmentos dos Upanishads que as pessoas extraem ou roubam, às vezes misturam com outras coisas da ciência e pensam que realmente essas pessoas estão oferecendo algum corpo de ensinamento válido e eficaz para o crescimento dos outros. Mas não, tá? São pessoas iludidas que vão vendendo o peixe delas devido à incapacidade de mergulhar no Vedanta, nos Upanishads, né, com a ajuda de um guru competente e realmente obter esse conhecimento, de modo que você possa compartilhar este conhecimento, mas este conhecimento realmente eficaz, completo, abrangente, embasado, né? Não simplesmente fragmentinhos misturados com ideias, noções ou outros fragmentos científicos, né? Quando você olha para o Jiva e você olha para o Ishvara, eles também são muito diferentes, sim. Um tem a inteligência suprema, absoluta, total, e o outro é muito limitado em tudo, né? Inclusive na inteligência e no conhecimento. Então o Jiva parece ser extremamente diferente, mas ainda assim a natureza intrínseca é a mesma. Na superfície eles parecem ser diagonalmente opostos. Brahman, Ishvara é omnisciente, onipotente, e o Jiva é impotente e bem burrinho. A diferença na superfície é enorme, né? Mas aquilo que é importante a gente compreender é que, embora
o Jivatma ele seja extremamente burrinho, e no sentido de incapaz de realmente compreender, né, a inteligência de Deus, né, compreender realmente as leis de Deus. De vez em quando, a ciência vai abordando alguns aspectos, né, das leis químicas, físicas, né, e diz, descobriu isso, descobriu essa lei, descobriu aquela, descobriu nada. Inventou, não, inventou nada, ele simplesmente descobriu algo que é embutido na criação. Esse universo é sustentado por todas essas leis e princípios, né? Então, nós temos muita dificuldade de entender esse mundo e compreender o mundo é impossível para o Jivatma, porque, como dizem as nossas escrituras, a mente de Deus, a mente do Criador, é algo muito além do potencial intelectual do humano, né? O intelecto humano não consegue compreender essa equação kármica, por exemplo, né? E as leis que sustentam este palco, este universo material e sutil no qual nós transacionamos, né? Nós precisamos, sim, de uma investigação profunda. Essa investigação é uma palavra que eu gosto, vichara. Vichara. Vichara é uma investigação sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads e precisam ser ensinadas por um professor de verdade, né? Um professor, né, que esteja bem familiarizado e que tenha colhido os frutos deste processo vedântico. Então, ele foi transformado pelos ensinamentos, ele tem uma familiarização, uma compreensão bem ampla desses ensinamentos. Então, este professor, ele está qualificado para ajudar o aluno a fazer essa investigação sobre a real natureza, né, do Atma, que os Upanishads dizem que só existe um sem um segundo. Então é não dual, é uma unidade. Só existe um ser, uma consciência. Do mesmo modo que o professor de ciência, né, vai levando o aluno, ensinando a equação, do mesmo modo o professor de guru vai investigando, vai ajudando o aluno a compreender essas equações. Tá? A natureza do Ishvara e a natureza do Jiva são a mesma. Então, a descoberta final é realmente, ele diz, é emocionante. Qual é? Aham Brahmasmi. Eu sou de natureza Brahman. Eu sou de natureza Satchitananda, de natureza consciência, existência ilimitada, infinita, né? Aí ele faz uma piadinha aqui que se refere a... Como é que se diz? Ortografia, né? Cuidado que tem uma palavra aqui que significa confusão. Confusão, para confusão, você não precisa vir na aula de Vedanta. Você vai por aí nesses círculos espirituais que você vai obter toda a confusão possível e imaginável. Então, não faça confusão. Aqui estão dizendo é que Aham Brahmasmi, que nada mais é do que Jivatma Paramatma Aikyam. Yin Yoga nada mais é do que o Shravanam, Manana, Nididhyasana do Vedanta, como nós sabemos, né? São três estágios. Para aqueles de vocês, eu acho que só a Márcia, que é mais nova no grupo aqui, um monte de gente me disse hoje que não ia poder comparecer na aula. É, então, a Márcia, que hoje parece ser a mais jovem no grupo, né? Ela deve ter compreendido já que esse processo vedântico, né, o Upanishadico, né, ele inicia com ouvir o ensinamento, Shravanam, depois refletir, contemplar, meditar, tirar as dúvidas, lembrar, tornar esses ensinamentos vivos e presentes à minha disposição, vivos na minha mente, etc. Então, esta é o Shravana, e o Manana é esse processo de dever de casa, como eu digo, né, de meditar, contemplar, refletir, tirar as dúvidas. E o Nididhyasana é viver aplicando, lembrando, né, esses ensinamentos, né, até que eles sejam totalmente internalizados e tenham transformado a nossa personalidade, principalmente emocional, psicológica, tá?
Então, essa transformação, eu estou falando isso porque eu passei 3 dias com essa minha amiga aqui, ela fez algumas perguntas. Uma delas, ela depois de fazer algumas, falou assim, e você aqui, você é autorrealizado, qual é o seu estágio, qual é o nível seu? Qual é o nível? Porque as pessoas pensam, aqueles caras que têm 1.000 discípulos, 500 discípulos, que têm barba, que têm marcha, isso e aqui, essas pessoas estão no nível mais elevado. O nível é calculado nesse aspecto superficial, o número de discípulos ou quanto uma pessoa tenha se tornado famosa, né? Então, eu falei para ela que, não, a mim, quando você sabe que você sabe, quando esse conhecimento é firme, claro, sempre presente, não existe níveis para isso, entendeu? O conhecimento é firme, é claro, né? Aí eu falei, você sabe que você é uma mulher? Sim, você tem gatos em casa, né? Eu sei que ela tem gato. Você sabe que você não é um gato? Você nunca se confunde com o seu gato? Você nunca pensa que talvez eu seja uma gata, né? Ela falou, não. Então, isso é um conhecimento firme. Qual é o estágio de convicção de conhecimento que você é uma mulher e não um gato, né? Falei, você está no estágio 5, 6, 7? Quantas dúvidas você tem a respeito da sua identidade como ser humano e não como um gato? Então, não existe estágio, né? Aí eu expliquei para ela, o que existe como estágio é a frutificação desta convicção de conhecimento, que é um outro nome dado para a purificação, ou a força e o equilíbrio mental, emocional, psicológico, a capacidade de viver através das adversidades e crises, né? Com elegância, né? E com força e com equanimidade. Então, os frutos, a frutificação, que é um outro nome dado para a purificação, o quanto purificado seja um yane, o quanto você vai colher os frutos desse autoconhecimento, é que pode ser observado, né? Mas, por outro lado, nós vimos ali, o Mauro está publicando algumas perguntas e respostas com o Swami Paramarthananda e recentemente perguntaram sobre ele alguma coisa a respeito do conhecimento, né? E a purificação. Ele falou assim, não, conhecimento, o autoconhecimento não tem nada a ver com purificação. É conhecimento, né? Mas, como nós sabemos, né? A purificação, ela precisa ser obtida antes para que o autoconhecimento ocorra. E a purificação é inevitável depois do autoconhecimento também. Eu costumo dizer que depois do autoconhecimento, esse processo de melhoramento do corpo, mente e sentidos ocorre naturalmente e praticamente livre de qualquer esforço. Ramana Maharaj costumava chamar essas impurezas de resíduos, resquícios de autoignorância, aqueles hábitos antigos de responder ou reagir do ponto de vista animalesco, né? A nossa natureza animal, etc, etc. Então, os frutos, o quanto uma pessoa se torne purificada, forte, equilibrada, feliz, né? E tem sempre a característica de personalidade do Yanni, que não desaparece também. Tem Yanni que quase que não sorri, tem outro que fica sorrindo o tempo todo, tem um que tem uma personalidade mais amigável, outro é mais carrancudo, isso tudo permanece, né? Mas a pureza do indivíduo, né, em geral, ela é diretamente relacionada com a frutificação deste autoconhecimento, né? Então, este autoconhecimento, ele é obtido através do Shravana, Manana e o Nididhyasana depois, por isso que eu estava falando desse exemplo. O Nididhyasana é simplesmente lembrar da sua real natureza toda vez que uma dessas impurezas vem à superfície. E quais são as impurezas, Marineia? Aham, corpo, mente, asmi, eu quero o que eu quero e eu não quero o que eu não quero. Aí eu sofro. Então, quando você começa a sofrer, é aquela luzinha vermelha que vai pem, 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 joga ninho de asana, aplica o conhecimento, lembra de você, até que esses resíduos já não venham mais à superfície. Em vez de alimentá-los, oh, sim, eu não devia, eu podia, pá, me sinto assim, me sinto assado, como é que aconteceu isso comigo? E eu, não, você simplesmente aplica o conhecimento, você fala assim, porra, Maia, você é realmente fodão, né?
Eu pensei que o conhecimento aqui fosse já tivesse limpado o porão da minha mente, de modo que não existissem mais resíduos de identificação equivocada, produzindo essas reações humanas, animalescas, né? Mas aí, aqui e ali, eles podem surgir. Então, o Nididhyasana é o último processo que é uma forma de aceleração, ou aceleramento, aceleração do, deste processo de purificação, de modo que o indivíduo viva mais e mais a partir da sua natureza divina, menos e menos a partir da sua natureza animal, ok? Humana ou animal. A gente faz uma pausa de 10 e a gente volta já já. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Até já.